Olá, muito boa noite para você de casa, você que ainda está no trabalho, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira. E olha, muito se fala, né, que a grande força mesmo, que gera emprego, que gera renda em Santa Catarina e em qualquer lugar do mundo, são os pequenos empresários, médio empresários, aqueles que realmente, né, estão lá nos municípios, nos bairros, na padaria, na loja de roupas. E todo esse pessoal, claro, esses empresários, e se você também é um desses empresários, desses empreendedores que lutam todos os dias, né? Claro que vocês querem menos impostos, mais apoio, mais representatividade para poder ter mais força e gerar cada vez mais renda e também para que você possa dar mais empregos. Então, como é que a gente pode ver o futuro disso com o novo governo, com o governo de Santa Catarina? O que está sendo feito, por exemplo, pelas entidades representativas para que realmente você, empreendedor, tenha cada vez mais apoio, força para poder crescer o seu negócio cada vez mais. Então a gente vai ter um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor também com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, senhor Onildo Dal Bosco Júnior, que já está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo Como é que o senhor está? Alexandre. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Maravilha. Para poder trazer os nossos esclarecimentos e o nosso trabalho à frente da FCDL Santa Catarina. Maravilha. Então fique à vontade, senta, vamos começar conversando aqui, porque na verdade o senhor já é um empresário e teve também uma empresa familiar durante muito tempo, do qual o senhor foi diretor, né? Como é que o senhor começou, na verdade? O senhor é natural de Nova Trento, né? Sim, natural de Nova Trento, descendente de italianos. Italianos. Iniciamos, primeiramente fui estudar em Blumenau, fazer meus estudos, né? Na universidade, na FURB, Universidade Regional. Sim. Fui cursar Engenharia Civil no ano de 1988 e aí logo em 1992 já estava formado e fui trabalhar. Meu primeiro atividade profissional foi na construção do Shopping Neumarkt em Blumenau. Ah, em Blumenau, Isso. Shopping Neumarkt. Já foi no quando essa? 1992. 92 mesmo? 1992. Olha só. Participei de toda aquela construção. Depois trabalhei mais um período na manutenção lá do shopping como engenheiro responsável. E aí segui o meu caminho, retornei a Nova Trento. E aí iniciei trabalhando com o escritório de engenharia, fazendo projetos, administração de obras. E em seguida veio uma oportunidade na nossa família de gerenciar a nossa loja de material de construção. Material de construção. Que era uma loja familiar já há mais de 40 anos, né? E eu e minha esposa ficamos à frente desse negócio da loja de material de construção e paralelo ao nosso escritório de engenharia por mais de 20 anos. Puxa, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Na verdade, quando o senhor estava lá ainda participando da construção, né, do Shopping Neumarkt, a partir dali talvez, aí eu que estou aqui vislumbrando, né, o senhor começou a perceber, poxa, muitas lojas, quer dizer, isso acaba girando mais o comércio, acaba dando mais renda, mais emprego e tal. Foi ali que o senhor começou a perceber que poderia dar apoio para essa classe, ou isso veio antes ou veio depois? Isso veio depois de ir a Nova Trento, porque a CDL de Nova Trento ela tem também uma relação familiar. Ela foi, o primeiro presidente da CDL de Nova Trento foi o meu irmão. Ah, sim. Né? E lá se construiu, uma cidade menor se constrói bastante amizade entre as pessoas, entre os empresários. E, na verdade, foram visionários da época, né, que entenderam, hoje a CDL Nova Trento este ano completa 40 anos, que entenderam que aquela época, 1983, precisava ter uma entidade de classe representativa desde aquela época, né? Sim. Isso nós estamos falando há 40 anos atrás. Sim. Então, essa relação já veio dentro da família. E em 1998, quando eu estive iniciei à frente do comércio varejista na loja de material de construção, imediatamente aí que despertou o interesse pelos lojistas, pela classe empresarial ligada ao todo o movimento lojista de Santa Catarina. Olha só, então quer dizer que já estava no sangue, né? Já estava no sangue, já estava dentro de casa. Exatamente. Agora, quando é que o senhor começou realmente a perceber que o senhor poderia ajudar também dentro de um órgão, né, representativo, para justamente, porque a gente sabe, né, que 90% aí praticamente da força de trabalho está no pequeno negócio, né, nos municípios, em cada esquina, né, nos bairros.
A gente costuma dizer que é nas cidades que tudo acontece, né? Exato. A federação está aqui em Florianópolis, trabalhando por todas as nossas 209 CDLs do estado de Santa Catarina. Mas é lá que acontecem os negócios, é lá que se gera renda, se gera oportunidade de empregos. Então, despertou isso a partir do momento que, em 2004, eu fui ser presidente da CDL de Nova Trento. Ah, certo. Lá estive à frente até 2008. Né? Em 2013 para 2014, eu fui convidado a ser diretor distrital, que é um distrito, para que todos entendam, a Federação de Santa Catarina é composta por 33 distritos, que são lideranças Sim. que coordenam uma região de cada estado de Santa Catarina. E eu fui convidado para coordenar a região de Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Tijucas, Brusque, Gaspar e Guabiruba. Isso foi em 2014 para 2015. E durante todo esse tempo, o nosso distrito trabalhou unido em prol de todo o comércio desta localidade, desta região. Sim. E isso foi uma consequência do trabalho, porque durante 5 anos nós fomos destaque em todo o estado pelas ações que nós fazíamos naquela região. Opa! E o interessante é que cada região aqui de Santa Catarina, e às vezes até dentro de uma própria cidade, você tem várias regiões, vários bairros, que têm as suas diferenciações, né, em termos de comércio e tudo mais. E Santa Catarina tem uma diversidade, né, de regiões que são muito distintas mesmo. Por exemplo, ali na sua região, a gente tem ali Brusque, por exemplo, que é um polo de malhas, de moda têxtil, etc. Florianópolis aqui, região turística e tal. São João Batista, calçado. Calçados, exatamente. Joinville, por exemplo, lá a gente tem mais indústria, etc. Então, como é que o senhor vê esse desenvolvimento regional, né, em cada uma desses polos, por exemplo, e que precisam, às vezes, de um apoio também de entidades representativas para poder crescer? Né? Eu falo isso da importância que ter uma entidade que representa cada setor. Sim. Nós, através dos nossos diretores distritais, a gente fomenta muito isso para que ele esteja presente nas suas entidades e nas cidades que ele coordena para distribuir funções e também treinamentos para fomentar a indústria, para fomentar o comércio e o serviço, que é o nosso métier, onde a gente chega através do nosso associado. Então, a indústria tem as suas particularidades, o oeste é muito diferente da região sul. Verdade. Mas tudo isso, a federação está aí para encontrar esse formato ideal para atender cada região. E é através dos nossos diretores distritais e presidentes CDLs que fazem esse trabalho diferenciado em cada região. Perfeito. Agora, cada região tem uma necessidade diferente, imagino eu, né? Sim. Por exemplo, o senhor poderia citar alguma necessidade real hoje, né? Nesse momento, 2023, por exemplo, da região ali de Brusque, Nova Trento, ou também lá do oeste do estado? Qual é a necessidade real de cada região, hein? Nova Trento, por exemplo, é muito ligado ao turismo, né? O turismo religioso lá da Santa Paulina, né? O oeste do estado já é uma região mais de indústria. Sim. Né? Mas tudo isso, o serviço, que é o turismo, a indústria e o comércio, que é ligado no dia a dia, o comércio de rua, o comércio de shopping, ou até mesmo o comércio eletrônico, muitos hoje falam da reforma tributária. É uma necessidade muito que deve ser discutida de forma bem enfática, muito bem elaborada, porque é necessário que se faça isso para que o país possa continuar gerando, o nosso sistema continuar gerando emprego e renda para todo o país. Então, a reforma tributária eu vejo como um tema muito importante para ser discutido nos próximos anos, para que tenha sucesso toda essa nossa indústria, comércio e serviço. Claro. Até porque é o interesse comum. É o interesse comum, eles, né? exatamente. É interessante que cada região tem diferenciações, mas o interesse comum é realmente baixar essa carga tributária. Exatamente. Porque sem uma carga tributária muito grande, e muitos podem pensar, né, mas o Estado precisa arrecadar, mas quanto menos tiver de imposto, mais o empresário vai conseguir vender, mais ele vai conseguir empregar pessoas
E esse dinheiro vai acabar também ajudando de outra forma, né? Esse dinheiro ele ajuda as pessoas no dia a dia, no calçamento, na pavimentação, na saúde. Todas as ações que a Prefeitura faz ou que o Estado faz em relação àquilo que nós recolhemos os impostos no nosso dia a dia. Mas é preciso entender que o que é do empresário, separar isso, o que é do empresário e o que é do governo. É por isso que uma proposta de carga tributária, que eu vejo como uma saída, é você separar o que o empresário cobra pela mercadoria para ter o seu lucro, para manter os seus negócios, e aquele percentual que é referente ao imposto. Que lá eu entendo que já deveria ir direto para o recolhimento para o governo. E a outra parte para o empresário. Hoje nós existimos você compra um produto e está embutido os impostos, o empresário retém aquele valor e repassa ao governo. O que eu penso que nós deveria ser esta reforma? Isto estar separados, estar em duas, o que é do empresário e o que é do governo. Por quê? Porque todo o governo ele teve que criar uma estrutura para cobrar isso quando o empresário atrasa esse imposto, para depois criar um refis para cobrar esse imposto, que toda essa estrutura e essa máquina pública foi criada. Por quê? Porque aquele imposto foi atrasado ou porque aquele imposto deixou de pagar por qualquer motivo que o empresário nesse longo tempo. Ao passo que se isso já estivesse separado na hora do pagamento da mercadoria, isso vai para o governo, isso vai para o empresário. Já separa direitinho. Nós acabamos com essa causa raiz, que a máquina pública vai cada vez mais inchada, ficando, tendo mais custo para poder cobrar. E o que é pior, fica um dinheiro girando aí, refis, não paga, entra na justiça, fica alguns trilhões de reais girando que não entra para o governo. E aí nós chegamos no consenso que que pode ser baixada a carga tributária, porque daí esse dinheiro vai entrar diretamente ao governo. E aí você pode baixar o valor do imposto. Agora, pela representatividade, por exemplo, da FCDL, das câmaras, né, de dirigentes lojistas, vocês têm alguém, por exemplo, alguma representação no Congresso Nacional para poder melhorar essas práticas, essa estratégia, por exemplo, da tributação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado? É muito boa essa pergunta, até para esclarecer a todos os empresários do trabalho que nós, quanto Federação de Santa Catarina e quanto Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, que está instalada em Brasília, que o nosso sistema dá apoio ao empresário através disso. Nós somos a federação das 209 CDLs aqui em Santa Catarina. No país, somos 2.200 CDLs ligadas ao sistema CNDL. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos uma assessoria parlamentar dentro da Assembleia Legislativa que cuida de todos os processos, todos os projetos de lei que entram naquela casa e que tramitam, que muitas vezes tragam prejuízos ou ganhos para o lojista, para o empresário do ramo da indústria, comércio e serviço. Também na Confederação nós temos representantes de assessoria parlamentar, tanto no Congresso Nacional quanto no Senado, que acompanham esses projetos e nos informam quando um projeto traz algum benefício ou traz algum prejuízo para nossos associados. Então é importante deixar claro que é um serviço que a Federação presta aos empresários, não só aqueles que são nossos associados, mas acaba trazendo benefícios para todos. Quer dizer, tem pessoas lá, dentro da Câmara, dentro do Senado, para poder olhar lá o que estão votando, né? Quais são os projetos importantes para o empresariado, para os comerciantes e tal. Agora, tem também uma pressão junto a deputados e senadores para que realmente sejam aprovados projetos que tragam esse benefício, no caso também, para baixar a carga tributária? Nós criamos aqui em Santa Catarina a Frente Parlamentar do Varejo, na Assembleia. Mas também existe na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista e a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa.
e é através delas que a gente leva essas demandas quando entender que isso é prejudicial ou beneficia o nosso associado, o nosso sistema. Então, nós trabalhamos muito com os deputados da frente parlamentar, dessas frente parlamentar ligada ao comércio, indústria e serviços. Perfeito. Justamente para fazer também essa pressão. Porque precisa fazer uma pressão também, porque senão a coisa às vezes não funciona. É necessário estar presente, né? Exato. Essa representatividade, nós precisamos a cada dia estar ao lado do poder público, ao lado dos nossos deputados estaduais ou federais e senadores, para mostrar realmente o que o nosso empresário precisa, o que o nosso associado, porque eles estão lá para isso e precisam saber as nossas necessidades. Imagino. Isso é extremamente importante. Agora, dentro dessas necessidades, né, e dentro também da sua linha, da sua visão também empresarial, daqui para frente, o senhor já falou isso até para a imprensa, que precisa reconquistar também ou reposicionar a FCDL para ter cada vez mais esse apoio, né, representativo também. De que forma vocês estão tentando se aproximar mais do setor produtivo para que ele também tenha mais representatividade? Meu Alexandre, iniciamos o nosso mandato agora em janeiro de 2023. Sim. Ficaremos à frente por 3 anos da FCDL Santa Catarina. Estamos sempre ao lado do empresário, estamos viajando por todo o estado de Santa Catarina, participando de eventos, participando do dia a dia de nossas CDLs para entenderem o que cada empresário tem a sua necessidade, o que cada CDL precisa para continuar prosperando, continuar de portas abertas, que hoje é uma dificuldade, é um desafio de todo empresário à frente dos seus negócios. Então, essa aproximação nas cidades é muito importante. Eu tenho dito que as cidades precisam querer uma entidade de classe na sua cidade. Precisam ter a sensação de pertencimento. Eu quero pertencer a uma entidade de classe que me representa. Para ter mais força, né? Para ter mais força, essa união. Ninguém é tão forte quanto nós todos juntos, eu sempre digo para eles. Por isso que nós precisamos dessa união entre a federação que representa as 209 CDLs e as CDLs que representam os seus associados. Então, por isso, essa representatividade, esse reposicionamento da federação está sendo constante, dia a dia. Não só por parte do presidente, mas também de todos os nossos vice-presidentes, que são de várias regiões do estado, representativos em 14 cargos da nossa diretoria. Puxa, isso tem muito a ver também com a própria autoestima do empresariado, né? Porque quanto mais ele tem representatividade, mais força, mais ele cresce, quer dizer, aumenta a autoestima também do próprio comerciante, empreendedor. As pessoas precisam de proteção, né? Precisa alguém que olhe por elas. Sim. Porque o empresário está lá com a cabeça no seu negócio, exato, fazendo o seu negócio prosperar, funcionar, e precisa alguém representá-lo nessas esferas do poder público, estadual, municipal. Então, tenho falado muito para os presidentes, participem das decisões na sua comunidade. Perfeito. Seja CDL de pequeno porte, CDL de grande porte ou de médio porte. Nós temos mais de 60 CDLs que têm menos de 50 associados em todo o estado. Puxa. Então são cidades menores, mas estão lá, são representativas, claro, o que é importante. E essa capilaridade, não só da de grande porte como a de pequeno, nós precisamos para o nosso movimento. Para entender o que acontece lá na pequena cidade e entender o que acontece na grande cidade. Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente, não é um modelo único. Sim. A gente precisa ter diversos serviços que atendam essas pequenas e grandes cidades. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais até sobre esses serviços, produtos, né? Para a gente entender também a sua visão para esses próximos 3 anos diante da FCDL. Então não saia daí, a gente volta rapidinho, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aqui com esse papo com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui de Santa Catarina. Voltamos já já.
Nosso Conexão ND de hoje está recebendo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, senhor Onildo Dal Bosco Júnior, a quem agradeço mais uma vez aqui a presença. Agora há pouco a gente já falou um pouco, né, da sua visão de futuro, de como é que o senhor vê essas parcerias, a representatividade também que o empreendedor precisa ter, né? Falta ainda muita gente em Santa Catarina a se associar, por exemplo, às suas câmaras. O senhor acha que ainda tem potencial para crescer ainda mais? Sim, nós temos um estudo que nós agora vamos trabalhar numa ação comercial, 10.564 empresas que são potencialmente possíveis de serem nossos associados e utilizarem os nossos serviços. Entendi. Então, nós estamos agora numa escalada de organização de uma ação comercial em todo o estado de Santa Catarina, para que a gente traga novos associados e aumente a nossa representatividade em todo o estado. Tem empreendedores que ainda não perceberam, então, essa necessidade de você se aliar a uma entidade, quer dizer, essas pessoas precisam ser orientadas nesse sentido? Eu acredito que sim. Nós ainda precisamos dar este entendimento para as pessoas, a necessidade de estar associado a uma entidade. Mas esse trabalho, aquilo que a gente falou, estamos desenvolvendo dia a dia. Dia a dia, imagina. Indo em todas as CDLs participarem de seus eventos. Porque é muito importante para o presidente da CDL, quando ele está ao lado do presidente da federação ou de alguém de sua diretoria, no seu município, ao lado do prefeito, ao lado do vereador, para entender que ele não é só uma CDL, ele existe uma federação que lhe dá suporte, existe uma confederação que também trabalha em conjunto com ele nas ações que ele faz no município. Perfeito, perfeito. Aliás, até para o pessoal, né, para esses empreendedores que ainda não se associaram, está aqui um exemplo, né, da força e de que vocês podem ter essa representatividade é a Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa, que, aliás, teve a sua primeira reunião agora no dia 2 de maio, é isso? 2 de maio. Nós instalamos a Frente Parlamentar do Varejo, junto com o coordenador Nilson Berlanda, deputado Nilson Berlanda, no dia 18 de março, onde nós tivemos o 4º encontro estadual de presidentes de CDL. E lá nós aproveitamos e instalamos a Frente Parlamentar juntamente com o governador Jorginho Melo. Agora, no dia 2, tivemos a primeira reunião, né? E tivemos uma pauta muito importante que vem de encontro àquilo que o nosso comércio estabelecido necessita. Lá nós debatemos sobre a venda de produtos de sites asiáticos, de plataformas asiáticas, ou seja, das vendas, das compras que vêm de sites da China. Principalmente da China. Principalmente da China, que é o grande volume, né? É preciso entender o volume que isso gera no nosso mercado brasileiro, que só em Curitiba, todos os dias, no aeroporto de Curitiba, chegam 300 mil pacotes. Caramba, 300 mil por dia, hein? Por dia. 2022, Alexandre, foram 178 milhões de pacotes que chegaram da China. Nossa e foram distribuídos para todo o mercado brasileiro. Chega a ser uma concorrência, às vezes, até desleal, né? Exatamente. Isso é uma concorrência desleal, por quê? Porque até $50, esses pacotes são isentos de tributação. Então, até R$250, numa média, eles são isentos de tributação. Não somos contra a venda na internet. A internet está aí, ela veio para ficar, ela é facilitadora em muitos momentos nas nossas vidas, todo mundo compra pela internet. Agora, nós somos a favor da justiça tributária, taxas justas. Nós queremos que o nosso empresário, que cumpre a legislação trabalhista, cumpre a legislação sanitária, tem certificação dos seus produtos que vende no seu dia a dia, também tem essa oportunidade de vender até $50 sem tributação. Ou, ao contrário disso, vamos também tributar esses produtos que vêm dessas plataformas. Nessa primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, estava presente o secretário de Estado, Cleverson, e toda a sua equipe.
E o governador Jorginho, e aqui também faço um parêntese, que ele tem nos atendido prontamente a tudo que a FCDL tem conversado com a pessoa, tem sido muito aberto, um diálogo franco e esclarecedor sobre esses temas. Estiveram lá presentes o Cleverson e toda a sua equipe, e algumas medidas já estão sendo tomadas na questão de fiscalização, na chegada dos pacotes aos Correios aqui em Santa Catarina, para que esses produtos sejam mais fiscalizados. Porque muitas vezes o dinheiro que é pago no cartão de crédito não corresponde àquilo que é declarado na nota fiscal. E aí ele entra como isenção do imposto. Então, a movimentação financeira, ela acaba sendo diferente do que representa o documento fiscal. Então, é isso que, se nós não mudarmos, pelo menos não mudarmos a lei a nível nacional, né, porque isso é uma lei federal, é que a gente comece a vislumbrar isso, porque isso deixa de recolher impostos aqui em Santa Catarina. Sem dúvida. Por isso Todos perdem, né? E todos perdem. As pessoas... Por outro lado, Alexandre, nós temos que entender que as pessoas têm que elevar o seu nível de consciência. Falei no início que é nas cidades que tudo acontece. E lá acontece o comércio estabelecido, o comércio que está no dia a dia apoiando as ações da comunidade, seja numa festa da sua comunidade, seja num campeonato de futebol, seja dando emprego, porque muitas vezes eu compro de um site asiático, mas não estou lembrando que alguém da minha família está lá empregada no comércio da cidade. Lá acontece isso. Eu ganho 20, 30 reais numa compra, mas deixo muitas vezes de prestigiar o comércio local e de entregar, pagar os impostos ao governo, que tem lá um posto de saúde, tem lá a rua pavimentada, né? Todo esse trabalho que vem em torno disso. Então, esse nível de consciência das pessoas que a gente também tem que muitas vezes trazer o entendimento. Sim, as pessoas muitas vezes não têm esse entendimento de que são elas que financiam o Estado. Elas é que fazem com que as melhorias que a gente precisa na cidade aconteçam, né? Exatamente. Agora, uma pergunta, como o senhor estava falando dessa questão nacional, porque tem leis, né, que vêm do Congresso, são aprovadas, enfim, entram para a nossa Constituição. E aí, assim, eu quero fazer um paralelo aqui entre o que acontece no Brasil hoje e em Santa Catarina. Nós sabemos que hoje o governo brasileiro tem uma visão mais de Estado inchado, né? Isso até por declarações mesmo do próprio ministro da Economia, o próprio presidente da República, diferentemente do que acontece em Santa Catarina, cuja visão, por exemplo, do governador do Estado, de Jorginho Melo, é uma visão mais liberal, de uma economia mais liberal, né? De prestigiar mais o empreendedor e baixar mais o imposto, para que ele possa gerar mais renda, empregos, etc. Santa Catarina está mais blindado, por exemplo, dessas questões nacionais? Ou o senhor acha que isso pode, o que é determinado lá, pode realmente refletir negativamente para nós no que diz respeito à economia? Como é que o senhor vê isso hoje? Primeiramente, o governo nacional, ele já deu esse entendimento, né? Sim. Aumentou o número de ministérios. Exato. Ele trouxe... mudou todo o aparato da máquina pública da administração do governo federal. Exato. Ao contrário aqui de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo enviou para a Assembleia e recentemente foi aprovada a reforma administrativa, que enxugou toda a máquina pública aqui de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado diferenciado, né? A gente faz algumas coisas que deveria ser copiada rapidamente pelos outros estados, né? Sem dúvida. Não só no público, mas também no privado. As empresas são diferenciadas. O empresário, ele é criativo. É o primeiro estado a entrar o último estado a entrar na crise e o primeiro a sair, né? Exatamente. E assim é dentro dos municípios. A gente viu exemplos quando teve até mesmo catástrofes climáticas, naturais, que as cidades... Eu tive recentemente em São João Batista, né, em dezembro do ano passado. Hoje vai lá, chuvas. Hoje vai lá, a cidade já... Aquilo foi passado. Em pouco tempo já se reinventou, se reergueu. A indústria caçadista toda da redondeza está
tá fluindo bem. Então, por isso que Santa Catarina ele merece essa atenção, e a nossa federação também faz um trabalho diferenciado, né? Temos 27 federações em todo o estado. Nós estamos sempre disputando aí o primeiro, segundo lugar, assim, uma disputa saudável, né? Sim. De serviços, de número de associados, de número de consultas do nosso birô de crédito, né? Bem qualificado. Mas então, Santa Catarina sempre é um estado pujante e diferenciado para todo o Brasil, e exemplo para todo o Brasil. E tomara que se blinde mesmo, né? E tomara de algumas que sim. coisas negativas que vêm Tomara que sim. por aí. A gente está vendo isso com muita atenção, né? Toda essa afronta à democracia que a gente tem enfrentado nos últimos dias, né? Não estou qualificando ou procurando culpados, mas existe uma lei máxima que é a nossa Constituição. Sim, e muitas vezes está sendo desrespeitada por um sistema judiciário que ali está implantado, mas enfim, enquanto está lá, temos que cumprir o que é determinado, né? Claro. E é uma pena que nos últimos 4 anos a gente tenha tido uma arrumação na casa, principalmente na economia. O ex-ministro Paulo Guedes, ele teve uma visão muito ampla, né, do futuro do Brasil, conseguiu vários investimentos, quer dizer, conseguiu arrumar a casa, transformou lá as estatais que davam prejuízo, começou a dar lucro, o que era uma coisa, né, foi uma coisa inédita nos últimos anos, e agora já começou a dar prejuízo de novo, quer dizer, a gente vê que a coisa está começando a cair novamente. Iniciou esse desequilíbrio novamente. Desequilíbrio, né? novamente, infelizmente. Então, né? infelizmente isso, mas a gente está no Brasil, temos que, por outro lado, torcer para que dê certo. Pelo otimismo. Pelo otimismo, né? Exato. É por isso que eu digo que Santa Catarina, e volto a falar, que é o estado diferenciado que a gente se reinventa. Que não contamine os maus exemplos que a gente está tendo. Agora, o bom que a gente tem pessoas como o senhor, por exemplo, diante, né, de uma federação tão importante como essa, das câmaras de dirigentes lojistas, e como é que o senhor está vendo nesses próximos 3 anos agora para realmente dar o apoio que o comerciante está precisando? Quer dizer, agora de uma visão mais geral, né, porque a gente já pontuou várias questões aqui, mas nessa visão geral, as pessoas que ainda precisam se associar, também na sua visão realmente de apoio, de trazer esses comerciantes para que eles realmente tenham cada vez mais crescimento. Qual é o seu grande plano daqui para frente? Nós temos constantemente reavaliado e melhorado o nosso portfólio de serviços. Certo. Porque a FCDL ela tem uma finalidade que é a representatividade. Sim. Mas também ela tem uma finalidade que é a prestação de serviço. Porque eu consigo ser representativo, eu consigo estar presente em todas as ações, mas eu preciso gerar riqueza para que isso dê condições de eu fazer. Eu posso e consigo fornecer um workshop, um treinamento numa comunidade, mas para isso eu preciso fornecer um serviço que gere riqueza para aquela CDL poder estar proporcionando isso aos seus associados. E para isso nós temos, por exemplo, o nosso maior serviço hoje é o SPC Brasil. Certo. É um braço da CNDL que fornece informações creditícias de relações comerciais para que o lojista faça uma venda segura. Ele entenda o comportamento financeiro daquela pessoa que ele está entregando a sua mercadoria. Como que ele pode parcelar. Hoje, com o cadastro e com o advento do cadastro positivo, que está chegando agora, já é uma realidade no Brasil, mas ainda não muito. É uma ferramenta importante, onde você avalia o comportamento financeiro de uma pessoa, não só financeiro, o comportamento de vida de uma pessoa, que é o cadastro positivo, e você faz a sua análise creditícia para que você possa fazer essa venda segura. Então, esse é um dos grandes desafios nossos de manter isso. E o SPC Brasil hoje é a única empresa genuinamente brasileira. Olha só. Todas as outras são multinacionais, ligadas a empresas multinacionais, e o SPC Brasil não. É nosso, é do Brasil, é do nosso sistema CNDL. E está aí para ajudar o nosso lojista. Trabalha
para o pessoal daqui mesmo. Trabalha para o Brasil. E de informações creditícias é o maior da América Latina. É mesmo? Tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Porque muitas vezes as indústrias ou alguns associados não enxergam isso, que quando eu contrato um outro birô de crédito, eu estou mandando o dinheiro lá para fora, eu não fomento a CDL que está aí fazendo ação no seu município, fazendo aquela ação de Natal, ajudando a prefeitura a enfeitar a rua, fazendo aquele sorteio no final de ano. Então a importância de se filiar a uma CDL é estar ligado no seu dia a dia. E aí eu tenho o mesmo trabalho, o mesmo benefício de consultar um birô de crédito do que você estaria consultando um outro birô de crédito que não tem relação comercial com o dia a dia da comunidade. Com a sua rua, com o seu bairro. Com o seu bairro. Então, é esse entendimento que a gente quer trazer aqui para o empresário que ainda não se filiou ao nosso sistema. Com certeza. Filie-se à nossa CDL local. Ela trará benefícios muito melhores do que às vezes você está ligado a uma empresa que não está ligada à sua comunidade. Maravilha. Agora, no final desses 3 anos de mandato, qual é o legado que o senhor pretende deixar? Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para os comerciantes, para os associados, assim que terminar? O que você quer deixar para eles? Eu quero que as CDLs sejam fortes nas suas comunidades. Eu desejo que elas possam estar representativas. Esse é um grande desejo meu e da minha diretoria. Nós precisamos de CDLs fortes para ter uma federação forte. Lá acontece aquilo que a federação é um espelho daquilo que a federação faz. Por isso que nós estamos sempre, a nossa equipe aqui da FCDL, trabalhando em conjunto com todas em todo o estado, seja de pequeno porte, seja de grande porte, de médio. Hoje, em um dado interessante, nós temos 72 CDLs presididas por mulheres. Olha! A força feminina está ganhando, a mulher empreendedora em Santa Catarina está ganhando muito espaço. Nós estamos fomentando isso com um programa chamado Mulheres que Constroem o Varejo. Opa! Estamos levando isso para todas as CDLs de Santa Catarina. Iremos fazer um evento a nível estadual para que cada vez mais a força feminina esteja presente no nosso movimento. Também estamos fomentando a CDL jovem. Nós precisamos que os jovens participem do empresário e participem da entidade. Temos um coordenador agora da CDL jovem estadual que está distribuindo para todo o estado e trazendo os jovens para dentro do nosso movimento. Então, alguns trabalhos que a gente quer levar e ter isso como legado no final de nossa gestão. Perfeito. Eu conversei aqui com o Nildo Dal Bosco Júnior, presidente da FCDL Santa Catarina. Eu quero te agradecer muito por compartilhar, esses conhecimentos, essa sua visão e também trazendo essa proximidade realmente com o comerciante, com as CDLs também, porque é isso que nos ajuda a crescer cada vez mais e fortalecer o nosso estado, Então, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer participar aqui do Conexão ND. Estamos sempre à disposição da Record para que a gente possa fazer os nossos esclarecimentos e dizer que o nosso movimento, estando juntos, estamos aí gerando renda, oportunidade para todos nas cidades e em todos os nossos municípios de Santa Catarina. Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço também. Presidente, uma ótima noite para o senhor. Boa noite para você de casa também. A gente volta na próxima semana com mais um Conexão ND. Tchau, tchau. Boa noite.